A jornada pelo lado sombrio do Brasil continua. O país, vasto em extensão e história, também abriga locais em que o tempo parece ter parado. Locais onde as memórias do passado continuam vivas, não apenas nos registros históricos, mas em presenças, ruídos e sensações que desafiam qualquer explicação racional. Prepare-se para seguir por caminhos onde a espiritualidade se mistura com o mistério, revelando lugares ainda mais intensos do que os da parte anterior. Começamos pelo Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. De dia, sua imponência e arquitetura deslumbram os turistas, mas à noite dizem que ele revela seu verdadeiro rosto. Funcionários relatam vultos que atravessam corredores silenciosos, vozes que sussurram nomes que ninguém pronunciou e portas que se abrem sem qualquer vento. Alguns acreditam que os espíritos de antigos governadores, presos a decisões marcantes ou a ambições interrompidas, ainda circulam pelos salões como se nunca tivessem deixado o cargo. A energia no local é pesada, densa. Quem entra com sensibilidade espiritual costuma sair com a certeza de que algo ali ainda vive, além do visível. Descendo para o sul de Minas, encontramos o Hotel Del Monte, em Poços de Caldas. Um imenso prédio abandonado, esquecido pelo tempo, mas não pelo que o habita. Em seus dias de glória, o hotel recebeu políticos, artistas e figuras influentes. Mas algo mudou. O prédio foi sendo lentamente deixado para trás, até se tornar uma ruína. Hoje, o que se ouve entre seus corredores são sons inexplicáveis. Passos sem corpo, portas batendo, risadas distantes que ninguém consegue localizar. Alguns visitantes relatam ver uma mulher vestida de branco em uma das sacadas, imóvel, olhando fixamente para o vazio. Há quem diga que ela se jogou dali há muitas décadas e que sua alma jamais encontrou descanso. No Rio de Janeiro, a Ilha Fiscal é lembrada como o cenário do último grande baile do Império. Mas por trás do glamour existe uma história densa. O local é envolto em uma névoa espiritual constante. Soldados dizem ter escutado sons metálicos, como se espadas ainda se chocassem no silêncio da madrugada. Vultos de figuras em trajes do século XIX já foram vistos caminhando pela ponte que conecta a ilha ao continente. Há quem afirme que Dom Pedro II aparece ali, caminhando cabisbaixo, repetindo palavras que ninguém entende. Talvez seja o lamento de um império que caiu, deixando para trás suas mágoas e seus fantasmas. Seguindo para o interior de São Paulo, chegamos à cidade de Itu. Ali está o famoso Sobrado dos Toledo, uma construção colonial marcada por uma história trágica. Reza a lenda que durante o século XIX, um homem assassinou toda a sua família naquele local, enlouquecido por ciúmes. Desde então, moradores relatam choros de crianças, gritos abafados e vultos que atravessam as paredes. O sobrado exala uma energia de sofrimento profundo, como se as dores das vítimas ainda estivessem presas naquele espaço. Em Salvador, a energia espiritual é intensa em muitos lugares, mas poucos são tão temidos quanto o antigo Hospital Pedro II. Abandonado há décadas, o hospital carrega as dores de gerações. Muitos ali morreram sem atendimento adequado, em sofrimento extremo. Aqueles que se aventuram no prédio relatam a presença de espíritos confusos, perdidos entre os corredores. Sussurros, batidas e até aparições completas de pacientes são relatados com frequência. É como se as almas ainda esperassem por cuidados que nunca chegaram. No sul do país, em Curitiba, o Colégio Estadual do Paraná é conhecido tanto por sua importância histórica quanto pelas manifestações espirituais. Construído sobre um antigo cemitério indígena, o colégio abriga relatos de passos ecoando nas madrugadas, luzes que acendem sozinhas e figuras sombrias que surgem em fotos tiradas por alunos. Professores e funcionários evitam certos corredores após o anoitecer, alegando sentir presenças observadoras e uma sensação constante de inquietação. Em Manaus, a floresta encontra o mistério no Teatro Amazonas.
um dos mais belos edifícios do Brasil, o teatro é também um dos mais assombrados. Artistas relatam sentir mãos invisíveis os tocando durante apresentações. Cortinas se mexem sem vento, instrumentos tocam sozinhos nos ensaios, e a figura de um maestro antigo, de roupas de época, já foi vista por diversos trabalhadores. Muitos acreditam que ele morreu ali, no palco, durante uma apresentação, e que sua alma continua regendo as melodias da eternidade. Voltando a Minas Gerais, encontramos a Estrada Real, rota antiga por onde passavam ouro, escravos e histórias. Viajantes relatam ver procissões fantasmagóricas, vultos de bandeirantes e até gritos vindos da mata fechada. A estrada, além de carregada de história, parece carregar também os espíritos de todos que ali sofreram. A energia que emana é de dor, ambição e conflito. Em alguns trechos, o tempo parece desacelerar, e até aparelhos eletrônicos falham. É como se algo quisesse impedir que certas verdades fossem registradas. No Maranhão, em São Luís, o Convento das Mercês é uma construção do século XVII com muitas camadas espirituais. Já serviu como convento, prisão e abrigo. Lá dentro, vozes são ouvidas mesmo quando o prédio está vazio. Objetos se movem sozinhos, e visitantes frequentemente relatam ver uma figura feminina caminhando lentamente pelos corredores, com um véu no rosto. Alguns dizem que é o espírito de uma freira que se suicidou após engravidar de um soldado. Sua presença é constante, e o ar dentro do convento é pesado, como se o passado estivesse sempre tentando se manifestar. Encerramos esta parte da jornada com um local pouco conhecido, mas extremamente ativo espiritualmente. A Fazenda Ipanema, em Iperó, interior de São Paulo. Com construções do século XIX e uma história ligada à extração de ferro e ao trabalho escravo, a fazenda é palco de diversos relatos sobrenaturais. Vultos, barulhos de correntes e gritos ecoam pela mata ao redor. Trabalhadores relatam que ferramentas se movem sozinhas e que certos lugares da propriedade causam calafrios mesmo nos dias mais quentes. A dor de quem sofreu ali parece ainda marcar cada pedra, cada parede. Esses são apenas alguns dos lugares em que o espiritual toca o físico de maneira intensa, locais onde a dor, a morte e a emoção deixaram rastros que permanecem vivos. O Brasil guarda em seu território muito mais do que paisagens belas. Ele também abriga passados que ainda clamam por voz, histórias que ainda precisam ser ouvidas, e talvez almas que ainda busquem descanso. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. O universo te guiou para esta mensagem. Inscreva-se no canal Despertar Espiritual, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de consciência e descobertas. E se você conhece ou já visitou um lugar assombrado, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outros a compreender o que há entre os mundos.